A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que torna crime a disseminação de conteúdos que orientem ou estimulem o castigo físico em crianças e adolescentes. A proposta prevê até 8 anos de reclusão para quem publicar, divulgar, vender ou disponibilizar pela internet ou outro meio de comunicação à distância qualquer material que estimule ou oriente o castigo físico na população infanto-juvenil. Em entrevista à Rede de Notícias Regional, o deputado Nilo Tato, do PT de São Paulo, que é autor do substitutivo, reforçou a necessidade de atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente para coibir a violência contra a população infanto-juvenil. Nós temos assistido, em especial durante a própria pandemia, cenas de violência com crianças e adolescentes, principalmente no ambiente doméstico. Por isso é fundamental a atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente para inibir, proibir, e a gente acabar com esse tipo de violência que muitas vezes é disseminado pela internet especialmente. Já o advogado Frank Ned, especialista em direito digital e constitucional, sugere a criação de canais na internet para acolhimento das vítimas e dos familiares. Ele afirma que a criação de uma cultura digital seria mais eficiente que a criminalização. Esforços utilizando as redes sociais como mecanismo de divulgação, orientação, conscientização e criação de canais para acolhimento das vítimas e, por que não, acolhimento das famílias, no nosso entendimento, é um caminho muito mais efetivo para o atendimento dessas crianças em situação de violência e também para o fortalecimento da democracia. O texto segue para análise nas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania e depois vai à votação no plenário. Para a Rede de Notícias Regional, de Brasília, Elívio Blower. É claro que toda ação para o enfrentamento à violência infantil é importante. Entretanto, no nosso entendimento, o Código Penal ele deve ser utilizado em casos extremos, como a última possibilidade. Nós falamos a última ratio. Então, a criminalização, no nosso entendimento, é um processo arcaico e comprovadamente falido. Está aí para demonstrar o sistema prisional brasileiro, que não regenera ninguém. Então, ter mais uma lei no Código Penal não resolve o problema. Além disso, a aprovação de um projeto de lei envolve para o país custos imensos para movimentar a máquina do Congresso, com as diversas tramitações e horas de trabalho, não só dos parlamentares, mas de servidores. Custo esse que é pago pelo cidadão brasileiro para aprovar um projeto de lei que depois, como nós já sabemos, não será aplicado. Porque, como eu disse, o sistema penal brasileiro, o sistema prisional, é um sistema falido. Então, no nosso entendimento, muito mais efetivo e civilizatório é o investimento na institucionalização de políticas públicas para a disseminação da não violência em relação a crianças e adolescentes. Programas de educação, de orientação, de aconselhamento, de assistência aos vulneráveis em situação de violência e também às famílias. Então, investimento de esforços políticos, de recursos públicos nessa direção, nos parece muito mais efetivo. Por fim, a construção de uma democracia forte, ela passa fundamentalmente pela educação da população. Então, esforços utilizando as redes sociais como mecanismo de divulgação, orientação, conscientização e criação de canais para acolhimento das vítimas e, por que não, acolhimento das famílias, no nosso entendimento, é um caminho muito mais efetivo para o atendimento dessas crianças em situação de violência e também para o fortalecimento da democracia.